Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 1171 do informativo do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele comentário dizendo o que você está achando e aproveita também para curtir e compartilhar, seja na sua rede social preferida ou naquele grupo de WhatsApp cheio de amigos interessados nesse tipo de conteúdo. Eu agradeço demais e fortalece muito o projeto. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar o princípio da separação dos poderes, dispositivo de lei estadual que, ao tratar da isenção do pagamento de pedágio nas rodovias estaduais aos veículos de propriedade de pessoas com deficiência, estabelece prazo para que o Poder Executivo regulamente a norma. Então, nós temos aqui a Lei de número 7436 de 2002 do Estado do Espírito Santo, que ela basicamente trata de uma isenção do pagamento de pedágio em rodovia estadual para veículo que é de propriedade de pessoa com deficiência. E a lei também traz um prazo para que o Poder Executivo regulamente essa norma que foi editada. E aí vem a pergunta: essa previsão é constitucional? Gente, não é. E qual é o fundamento? É uma violação do princípio da separação dos poderes. Porque, veja só, a inconstitucionalidade aqui não está propriamente na isenção do pedágio para pessoas com deficiência, está no estabelecimento de prazo para que o Poder Executivo regulamente a norma. Então, olha só, entendeu-se, não é, que não há aqui um indício de que essa lei causou um desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato. Então, quanto a esse ponto, ok, não é? Não houve aqui uma inconstitucionalidade, mas o problema é que o Poder Legislativo não poderia impor ao Poder Executivo o dever de regulamentar algo que lhe é originariamente atribuído pelo texto constitucional, que seria, não é, o estabelecimento de ações afirmativas em favor de pessoa com deficiência. E o texto constitucional não traz qualquer restrição temporal. Então a legislação também não poderia tê-lo feito, porque isso acaba trazendo uma violação ao princípio da separação dos poderes. Então temos aqui uma inconstitucionalidade desse dispositivo. Como é então que ficou o destaque? É inconstitucional dispositivo de lei estadual que, ao tratar da isenção do pagamento de pedágio para rodovias estaduais aos veículos de propriedade de pessoa com deficiência, estabelece prazo para que o Poder Executivo regulamente a norma. Qual é o fundamento? Violação ao princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido também na Constituição Federal e temos aqui uma tese de repercussão geral. É o tema 1194 do STF. E o destaque aqui ficou da seguinte forma: é imprescritível a pretensão executória e inaplicável a prescrição intercorrente na execução de reparação de dano ambiental, ainda que posteriormente convertida em indenização por perdas e danos. Bora lá então. Nós temos, gente, que a regra no direito brasileiro é a prescritibilidade das pretensões. Então, como regra, não é? As pretensões são prescritíveis. A imprescritibilidade é uma grande exceção. E ela só vai ocorrer em situações muito excepcionais. E aqui nós temos uma, que é aquela pretensão reparatória decorrente de dano ambiental. Então, nesse sentido, gente, nós temos já muita jurisprudência, inclusive teses de repercussão geral. Né? Temos, por exemplo, o tema 999, que diz que é imprescritível.
a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Também temos o tema 1268, é imprescritível, a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado. Então temos amplíssima jurisprudência nesse sentido, não é? Que nós temos aqui, quando se trata de dano ambiental, uma pretensão que é imprescritível. No que essa nova tese avança em relação a essas outras duas que eu acabei de ler? Porque ela trata especificamente de uma situação em que não foi mais possível a recomposição ambiental e foi necessário converter essa reparação ambiental em perdas e danos. E aí se pergunta, nesse caso, em que agora é uma reparação por perdas e danos, continua sendo imprescritível? Gente, de cara, continua sendo imprescritível. E aí vem a próxima pergunta. Professor, e se essa execução ficar muito tempo parada, porque, por exemplo, não se localizou bens passíveis de penhora, é possível falar em prescrição intercorrente? Gente, aí a resposta vai ser encontrada em cotejo aqui com a súmula 150 do STF, que diz que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Então, nós temos que o prazo é o mesmo. Qual é o prazo? Não tem prazo, é imprescritível. Então, também não há como se falar em prescrição intercorrente, não é? Então, veja só, ainda que seja convertido em perdas e danos, esse dever de reparação do meio ambiente, mesmo assim nós temos aqui uma imprescritibilidade e muito menos dá para se falar em prescrição da pretensão executória ou mesmo de prescrição intercorrente. Então, como é que ficou o tema 1194 da repercussão geral? É imprescritível a pretensão executória e inaplicável a prescrição intercorrente na execução de reparação de dano ambiental, ainda que posteriormente convertida em indenização por perdas e danos. Próximo julgado, inserido na Lei 12.830 de 2013, que é a lei que trata sobre investigação criminal conduzida por delegado de polícia, destaque da seguinte forma. A Lei 12.830 de 2013 se limita à disciplina da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia e à sua interpretação no sentido de restringir a competência investigativa do Ministério Público e de outras autoridades administrativas é inconstitucional. Então o debate aqui surge da interpretação do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830, que diz que ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais, ou seja, diz que cabe ao delegado de polícia, não é, a condução da investigação criminal. Mas aí, qual é a interpretação que a gente faz aqui? Dá para a gente interpretar que há aqui uma limitação tão somente ao delegado de polícia dessa possibilidade de investigar? Gente, não, tá? Então, qual foi a técnica interpretativa utilizada pelo STF aqui nesse caso concreto? Foi uma declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Para quê? Para dizer que é inconstitucional exclusivamente, né, aquela interpretação que diz que cabe privativamente, exclusivamente ao delegado de polícia, a condução da investigação criminal. Uma técnica, então, em que você diz, olha, esse texto aqui é inconstitucional? Não. Ele é constitucional, está tudo certo com ele. Agora nós sabemos, né, que há uma diferença entre texto e norma, né? É o tal do conceito semântico de norma. Então, de um mesmo texto você consegue extrair várias normas
algumas delas são constitucionais. Aí o STF diz assim, olha, tem uma interpretação aqui que ela é inconstitucional. Se você interpretar isso aqui para dizer que só o delegado que pode investigar, aí essa interpretação é inconstitucional. Aí qual é o nome dessa técnica? É a técnica da declaração da inconstitucionalidade parcial, ou seja, há uma interpretação possível que é inconstitucional e sem redução de texto. Por quê? Porque não há aqui uma supressão de nada que está escrito. Você simplesmente diz que uma interpretação possível é inconstitucional. Então, qual o efeito prático disso? É que o Ministério Público pode se investigar, mas não só o Ministério Público, também, por exemplo, Comissão Parlamentar de Inquérito, além de outros órgãos, claro que sempre dentro da sua atribuição. Então, por exemplo, o COAF, a Receita Federal, no tocante à matéria tributária, Banco Central, a CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários, o Tribunal de Contas, tanto da União quanto dos Estados, o INSS e até o Judiciário. Né? Nós temos hipóteses em que o próprio Poder Judiciário tem a possibilidade de investigar, como, por exemplo, crimes cometidos pelos respectivos membros. E nós temos, né, esse exemplo que hoje está muitíssimo famoso, que o STF pode investigar aqueles crimes que ocorrem na sede ou na dependência do tribunal. E aí nós temos, né, o famoso inquérito que tem sido presidido pelo mais famoso ainda, Xandão. Né? Então temos vários exemplos dentro da nossa legislação de órgãos diversos que podem investigar. E, gente, esse tema ele já foi polêmico, então lá em 2015, mais ou menos, tivemos um amplo debate nesse sentido, mas acabou prevalecendo, não é, essa possibilidade sim do Ministério Público investigar. Inclusive isso hoje é regulamentado no âmbito do CNMP e é feito via PIC, né, procedimento de investigação criminal. Então essa decisão do STF só vem reforçar algo que hoje já nem é tão polêmico assim, né? Algo que hoje já está bem consolidado, ao menos jurisprudencialmente, né? Quando eu digo que não é polêmico, é pelo menos no âmbito da jurisprudência já está muitíssimo bem consolidado. Mas foi um debate muito amplo que nós tivemos, salvo engano, lá pelo ano de 2015. Eu até tentei resgatar aqui alguma decisão e eu encontrei aqui o RE 5937/2007, lá de 2015, onde foi decidido nesse sentido. Né? Então, como é que ficou a tese? A Lei 12.830 de 2013 se limita à disciplina da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia e sua interpretação no sentido de restringir a competência investigativa do Ministério Público ou de outras autoridades administrativas é inconstitucional. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: são inconstitucionais por violarem o devido processo legislativo, subverterem a finalidade temática com o projeto original e causarem aumento de despesa, dispositivos de lei estadual que, mediante emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa reservada, estendem reajuste de vencimentos a servidores não abarcados na proposição originária. Qual foi o caso concreto? No caso concreto, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa propondo um reajuste de 13,72% aos seus próprios servidores. Tudo certinho, né, até então? Aí o que acontece? Durante a tramitação, os deputados estaduais viram esse projeto de lei e disseram, ó, coisa boa, aumento, vamos botar aqui um aumento para a gente também, então. E aí fizeram uma proposta de emenda estendendo esse reajuste também para os servidores da própria Assembleia Legislativa, algo que não estava previsto, obviamente, no projeto originário, até porque era um projeto de iniciativa privativa do Tribunal de Contas, né? E aí foi aprovado. Essa lei foi aprovada, inclusive, com essas emendas. E então gerou a Lei 14.661 de 2010.
E aí se pergunta, essa emenda, ela é constitucional? De fato, os deputados poderiam ter proposto uma emenda a esse projeto de lei para incluir também os servidores da Assembleia Legislativa nesse aumento? Gente, não, tá? Então vamos para os fundamentos. Primeiro, violação do devido processo legislativo. Então nós tínhamos um projeto de lei de iniciativa privativa da Assembleia Legislativa. E aí não seria possível aproveitar esse mesmo projeto de lei para incluir um aumento a uma determinada classe que não estava ali incluído, né? Então, realmente essa não seria a via própria para tanto. Segundo argumento, subversão da afinidade temática. Então, se o projeto inicial tratava apenas dos vencimentos dos servidores do TCE, não seria possível uma emenda para desvirtuar completamente o projeto original. Então, essa quebra em virtude da ausência de afinidade temática também é apta a gerar uma inconstitucionalidade. E temos ainda uma geração indevida de aumento de despesa, o que é vedado em projetos com iniciativa reservada. Professor, então, só para ver se eu entendi, toda vida que tiver um projeto de lei com iniciativa privativa, então, por exemplo, do presidente da República ou do Tribunal de Justiça, enfim, que um deputado propõe uma emenda, essa emenda vai ser inconstitucional? É assim? Não, não é isso. Calma. O que nós estamos dizendo aqui é que essa emenda tem que guardar uma pertinência temática, não é? Ela não pode ser utilizada para verdadeiramente subverter um devido processo legislativo. Porque na prática, o que se faz quando isso acontece? Você acaba pulando etapas para produzir uma lei. Porque se o objetivo aqui é dar um aumento para os servidores da Assembleia Legislativa, isso vai via projeto de lei, isso vai passar por comissões, então isso vai ter todo um trâmite. E aí você não pode simplesmente atalhar, pegar um projeto de lei andando, que não tem nada a ver com isso, e inserir, não é, essa previsão. E especialmente, né, em uma situação como essa, uma lei que é de iniciativa reservada, tá? Então, gente, como é que ficou aqui esse destaque? São inconstitucionais dispositivos de lei estadual que, mediante emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa reservada, estendem reajustes de vencimentos a servidores não abarcados na proposição original. Quais são aqui os fundamentos? Violação do devido processo legislativo, subversão da afinidade temática com o projeto original e aumento de despesa. Antes de seguir em frente, vou fazer aquele convite muito especial que você já está cansado de ouvir, mas que eu vou repetir até você aceitar o meu convite. Então, vem fazer parte do Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizadíssimo de lei seca e jurisprudência por um material, gente, que eu atualizo toda semana por esses mesmos materiais que eu comento aqui com você em formato de áudio. Então vem fazer parte, uma única assinatura, dá acesso inclusive aos planos focados em editais específicos. Vai ser um grande custo-benefício para você e vai fazer muita diferença nos seus estudos, com certeza. Vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial em uma futura prova de títulos. Então, seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: são inconstitucionais por usurparem a competência legislativa da União para editar normas gerais sobre proteção ambiental, dispositivos de lei estadual que, de forma genérica, atribuem ao município que possua Conselho de Meio Ambiente a possibilidade de 1. Conceder o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que compreendam as faixas terrestres ou marítimas da zona costeira e 2. Autorizar a supressão de vegetação nativa primária ou secundária,
situada em área urbana do bioma Mata Atlântica, independentemente do estágio de regeneração. Então, vamos lá. Tratamos aqui da Lei 10.431 de 2006 do Estado da Bahia, com a redação que foi dada em 2015 pela Lei 13.457. Basicamente, essa nova lei permitia que municípios com conselho de meio ambiente concedessem licenciamento ambiental de empreendimentos que fossem localizados em faixas terrestres e marítimas da zona costeira, bem como autorizassem a supressão de vegetação nativa na Mata Atlântica. Isso em áreas urbanas, independentemente do estágio de regeneração dessa mata. E aí, gente, nós temos que essa lei é inconstitucional, não é? Já adiantamos isso no destaque, porque qual o grande fundamento? Porque há uma usurpação da competência legislativa da União para editar normas gerais sobre proteção ambiental. E o grande fundamento é que a lei baiana ela cria regras genéricas sobre temas que já foram regulados na legislação federal. No caso aqui, esse licenciamento ambiental em zona costeira e supressão de vegetação da Mata Atlântica, não é? Nós temos, inclusive sobre esse tema, a Lei Federal 11.428 de 2006, conhecida como Lei da Mata Atlântica, e também a Lei Complementar 140 de 2011. Elas distribuem de forma bem detalhada as competências administrativas e normativas entre os entes normativos acerca desse tema. E nós temos na legislação federal que a competência para licenciamento ambiental em zona costeira é preferencialmente da União, embora os municípios possam atuar em casos em que haja impacto estritamente local. E, por outro lado, essa previsão bem genérica na lei estadual, ela acaba fragilizando essa proteção ao meio ambiente, inclusive ignorando a questão do estágio de regeneração. Então, traz de uma forma genérica que, independentemente do estágio de regeneração da vegetação da Mata Atlântica na área, competiria aí ao município esse licenciamento ambiental. Isso é um grande problema, com certeza. Então, para fazer uma síntese aqui de alguns dos argumentos utilizados para declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Então, a legislação estadual, ela continha dispositivos que autorizavam de forma genérica os municípios a praticarem atos administrativos sem observar os critérios da legislação federal. Além disso, isso implica em uma criação de norma menos protetiva ao meio ambiente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Também contraria os princípios constitucionais da prevenção, da precaução e da vedação ao retrocesso ambiental e, por último, invade a competência da União para editar normas gerais, já que a lei estadual ela violava essa repartição de competências legislativas que está prevista na Constituição Federal. Beleza, gente? Muito cuidado, tá? Sempre que vocês virem essa coisa de procedimento simplificado de licenciamento ambiental ou algo assim que desperte um alerta de que existe ali algo que simplifique o procedimento e traga uma proteção deficiente, muito cuidado, quase sempre teremos inconstitucionalidade, tá? Então, destaque, são inconstitucionais dispositivos de lei estadual que, de forma genérica, atribuem a município que possua Conselho de Meio Ambiente a possibilidade de 1. Conceder licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que compreendam as faixas terrestres ou marítimas da zona costeira e 2. Autorizar a supressão de vegetação nativa primária e secundária situada em área urbana do bioma Mata Atlântica, independentemente do estágio de regeneração. Qual é o fundamento aqui? Usurpação da competência legislativa da União para editar normas gerais sobre proteção ambiental e também uma questão de proteção deficiente do meio ambiente. Então, vai contra os princípios da prevenção, da precaução e também
da impossibilidade de retrocesso ambiental. Próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil e temos aqui uma tese de repercussão geral. É o tema 1220 do STF e a tese ficou da seguinte forma. É formalmente constitucional o artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil, no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do artigo 186 do Código Tributário Nacional. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, artigo 85, parágrafo 14 do CPC. O que ele diz? Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Então, temos aqui muita coisa, né? Temos a natureza alimentar dessa verba honorária, temos que essa verba honorária tem os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho e temos também a vedação da compensação em caso de sucumbência recíproca, não é? Isso aqui é uma inovação em relação ao CPC de 73, tá? Porque no CPC de 73, se houvesse sucumbência recíproca, era possível a compensação dos créditos, e aí nenhum dos dois advogados, de nenhuma das partes, recebia honorário de sucumbência. E aí isso acabou com o CPC de 2015. Beleza, mas o ponto aqui que nós queremos conversar é sobre essa natureza alimentar, não é? Onde os honorários têm os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. E aí, qual foi o esforço mental aqui que foi feito? É o de que o CTN, ele traz que os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente de trabalho têm uma prioridade em relação ao crédito tributário. Beleza. E aí, depois disso, veio o CPC e disse assim, olha, os honorários advocatícios, eles são equiparados a crédito decorrente da legislação do trabalho. Então, 1 mais 1 é 2, né? O que isso significa? Que os honorários de sucumbência também têm prioridade em relação aos créditos tributários. Ok, qual o problema? O problema é que se sustentou que uma alteração como essa precisaria ser feita por meio de lei complementar, porque teoricamente estaria aqui dispondo sobre normas gerais em matéria tributária. Aí, gente, vamos lá. Esse argumento aqui, ele prosperou? Ele não prosperou. Por quê? Porque, primeiro, não trata de normas gerais sobre direito tributário e, segundo, o CPC, ele apenas explicitou a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Afinal de contas, de fato, né? Honorário advocatício é a forma com que o advogado põe o pão na mesa de casa, né? Tem natureza alimentar, de fato. Então, apenas explicitou. E, gente, essa prioridade em relação ao crédito tributário foi algo secundário, não é? A lei não foi feita pensando nisso. Então, somente foi feita com o objetivo de explicitar a natureza alimentar dos créditos decorrentes dos honorários advocatícios. Então, como é que ficou a tese? É formalmente constitucional o parágrafo 14 do artigo 85 do CPC, no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do artigo 186 do CTN. Qual o fundamento? Que não há violação da reserva de lei complementar para dispor sobre normas gerais em matéria tributária. E, gente, não temos tempo para mais nada, vou encerrar por aqui e voltamos com a parte 2, com o último julgado de hoje. Só ficou um julgado para a parte 2. Eu aguardo vocês lá.